60% das empresas do Brasil não sobrevivem após 5 anos de existência. Uma a cada 5 empresas abertas não passam nem do primeiro ano. Olha o dado, das empresas constituídas em 2017, apenas 37,9% dessas empresas se mantêm vivas até hoje. E a causa da morte não está na notícia, mas eu vou te dizer, essas empresas não morreram por falta de vendas. Essas empresas morreram cegas. 6 a cada 10 empresas não suportam até o 5º ano. E sabe qual é a maior mentira disso? Que essas empresas quebraram por falta de vendas. E eu vou te dizer que não foi. Essas empresas quebraram porque o dono não viu o problema chegando. Descobriu que perdeu o mercado depois de 3 vezes. Descobriu que o custo explodiu quando já estava no vermelho. Descobriu que estava sem caixa quando já não tinha mais saída. E não é falta de vontade do empresário, não é falta de esforço. Basicamente, o empresário acaba pilotando o avião sem ter o teu painel de controle. Imagina o problema. Você entraria nesse avião? E hoje eu vou te mostrar como diminuir a chance da sua empresa fazer parte dessa estatística que 60% não passam nem do 5º ano. Enquanto os gigantes do mercado sobrevivem até crises brutais, não é porque eles têm mais dinheiro, é porque eles conseguem enxergar o negócio. Antes de eu te dar a solução, deixa eu te dar o diagnóstico em 30 segundos. Pequenas e médias empresas quebram porque trabalham no escuro. Você descobre o problema 3 meses depois. O cliente foi para o concorrente, você fica sabendo tarde. Seu custo subiu, você só vai perceber quando já comeu a sua margem. Vai faltar caixa? Você só vai ver quando já não tem mais saída. É falta de informação em tempo real. Agora, as grandes empresas, aquelas que sobrevivem à crise, que crescem mesmo em recessão, eles fazem diferente. E não é porque eles têm mais dinheiro. É porque elas aplicam 4 práticas que qualquer empresa pode aplicar. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo hoje. Eu estudei como os CFOs da Fortune 500 trabalham, ou Fortune 500, e descobri que o segredo não é tecnologia cara. São hábitos comuns que absolutamente qualquer pessoa pode aplicar no seu negócio. Prática número 1, informação em tempo real. A primeira prática, as empresas elas veem hoje o que está acontecendo hoje. O CFO da Ambev chega para trabalhar, ele abre o seu computador, ele já sabe quanto que tem de venda, quanto que tem de margem, quanto que tem de estoque, tudo atualizado. Ele não vai esperar o mês fechar para saber se a empresa está bem ou está mal. E o empresário de pequenas e médias empresas, qual foi a última vez que você olhou os números de ontem? A maioria só olha o fechamento do mês. Só que aí você já perdeu 30 dias de reação. E não precisa sair fazendo investimento em SAP, em Proteus, em DataSul, em sistemas caros. Cria um dashboard para você olhar todos os dias. Venda, caixa, contas a pagar, contas a receber, estoque. A informação que você tem hoje, ela vai permitir a decisão de amanhã. Prática número 2, projeção de futuro. É a segunda prática. As grandes empresas não só olham o passado, elas projetam o futuro. A Magazine Luiza, entre outras grandes empresas, ela projetam 3 cenários. Um cenário pessimista, um cenário otimista e um cenário realista. Se as vendas caírem 10% e a tendência inclinar para o cenário pessimista, eles sabem exatamente o que eles vão cortar, eles sabem exatamente quais decisões eles vão tomar, eles não ficam improvisando na crise. Os empresários de pequenas e médias empresas têm o costume de deixar o problema chegar, e aí pensa, e agora? Pânico não é estratégia. Começa simples. Projeta o teu caixa para os próximos 90 dias. Tudo que você tem a pagar e tudo que você tem a receber. Se na semana 8 você vai ter um desencaixe de caixa, você vai ficar com saldo negativo, você já começa a agir na semana 2, não precisa chegar até lá. Então você antecipa o que vai acontecer. Fluxo de caixa projetado não é luxo, não é coisa de grandes empresas. É questão de sobrevivência. E em menos de 1 horinha com Excel eu sei que você consegue fazer. Começa no simples, começa enxergando o seu negócio. Prática número 3, indicadores que importam. Grandes empresas não medem tudo, elas medem o que importam para elas. A Apple não fica olhando 50 indicadores diferentes. Ela olha de 5 a 7 indicadores que realmente mostram a saúde do negócio e todo mundo que trabalha na empresa sabe quais são. Pequenas e médias empresas que tentam medir tudo acabam não medindo nada direito. E o pior, acabam medindo coisas que não importam para o negócio. Eu vou te dar 5 indicadores para você colocar agora no seu negócio. Fluxo de caixa projetado, 30, 60, 90 dias. Importantíssimo, margem de contribuição. Quanto que sobra de cada venda depois de você extrair os custos diretos. Dias de caixa. Quantos dias a tua empresa consegue sobreviver sem vender nada. Rentabilidade por cliente e por produto. Qual cliente está dando mais margem e qual produto está dando mais margem. Ticket médio versus custo de aquisição. Está valendo a pena conquistar esse cliente? E esses 5 números mostram se você está vivo ou morto. Você não precisa ter sistema de milhões, basta você querer. E a quarta prática, grandes empresas decidem com dados e não com achismo. A Netflix cancelou séries que todo mundo adorava. E por quê? Porque dados mostraram que ninguém assistia essas séries até o fim. A emoção dizia, é sucesso. Dados diziam, é prejuízo. Quantas vezes pequenas e médias empresas mantiveram seus produtos só porque sempre venderam? E sem olhar se ele ainda dá lucro?
Quantas vezes essas empresas mantêm clientes grandes que, na verdade, eles estão quebrando essas empresas? Toda decisão importante na sua empresa, você tem que se perguntar o que os números dizem. Vai contratar? Olha o ROI projetado. Vai investir em marketing? Olha o custo de aquisição versus o valor do cliente. Vai manter uma operação? Olha o P&L dela isolado, que seria equivalente ao nosso DRE. Feeling e intuição são importantes para o negócio, mas dados são maiores que opiniões, sempre. Você viu aqui as 4 práticas, mas como que você implementa isso na empresa? Vou te dar um plano de ação. Semana 1, começa montando o seu dashboard. Fluxo de caixa diário. Registra o que entra e o que sai todos os dias do seu caixa. Projeção do seu fluxo de caixa de pelo menos 90 dias. Pega tudo que você tem a pagar e receber projetado para 90 dias. Margens de produtos e serviços, preço de venda, menos os custos diretos. Rentabilidade por cliente, qual deles está dando lucro e qual deles está dando prejuízo. E liste 5 indicadores principais que fazem sentido para o seu negócio. E não precisa ser bonito, precisa existir. Uma planilha feia para você vai valer mais que um sistema caro que você ignora. Semana 2, crie a rotina. O segundo passo é você transformar isso em hábito. Todos os dias, 15 minutos pela manhã, atualiza ou coloca alguém da sua equipe para atualizar o seu dashboard. Pelo menos uma vez por semana, e eu te oriento a fazer isso na segunda-feira, olhe o fluxo de caixa projetado da sua empresa, 30, 60, 90 dias. E todo fim de mês, chama a sua equipe de vendas, a sua equipe de compras e faça uma reunião com eles sobre margem e rentabilidade. Eles precisam entender a importância de comprar bem e vender bem. Coloca um alarme no seu celular para você tratar isso como se fosse uma reunião muito importante com um cliente seu, que na verdade essa reunião é de fato importante. No começo vai dar preguiça, mas em 3 semanas já vira automático e você nunca mais vai trabalhar sem isso. A semana 2 e semana 3 foi para você criar o hábito. Na semana 4, tome a sua primeira decisão com dados. Escolha uma decisão para você tomar com dados. Exemplo, liste os seus produtos e a margem de cada um e interrompe a venda daqueles produtos que te dão prejuízo. Olha a rentabilidade dos seus clientes, começa a negociar com aqueles clientes que te dão uma margem muito pequena ou que até estão quebrando o seu negócio. Olha o teu fluxo de caixa e corta um custo que você descobre que você não precisa dele. Quando você faz a sua primeira decisão com dados e vê o resultado, você nunca mais volta para o achismo. Eu estou dizendo isso, fazendo esse vídeo para você, é com propriedade de causa. Eu vivo isso todos os dias. Decisões baseadas em dados, finanças corporativas para pequenas e médias empresas. Então o que eu estou dizendo é o que eu vivo no dia a dia, é o que de fato acontece. E não existe mágica nisso, é visão. E a visão ela vem de informação boa, rápida e acionável. A Amazon, Magazine Luiza, Nubank não são gigantes porque nasceram gigantes. São gigantes porque nunca ficaram cegos. Eles veem o problema de longe e o problema visto de longe ele é mais fácil de resolver. E coloca nos comentários o que você vai aplicar primeiro na sua empresa. Não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo de empreendedorismo e negócio. Até a próxima.